Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto extraído da página Faça Psicoterapia, liberte-se, é uma página no Facebook. O título é Leitura Reflexiva, ok? Não tem autoria, mas é uma mensagem muito bacana. Vamos lá. Eu simplesmente paguei por um café para um estranho e fui embora. Mas, um ano depois, ele me encontrou e disse algo que mudou toda a minha vida. Fila no café. Cheiro de café moído na hora, pessoas sonolentas com celulares na mão. Na minha frente estava um rapaz, jovem, cansado, como se o mundo já tivesse passado por ele. Ele pediu um café e um sanduíche, apresentou o cartão e o terminal apitou, recusado. Ele tentou novamente, mais uma vez. O rosto ficou vermelho, os dedos tremiam, a atendente olhava friamente, a fila começou a murmurar. Deve ser um erro do banco, ele murmurou e sorriu de forma desajeitada. E eu simplesmente dei um passo à frente e disse, não se preocupe, eu pago. Eu não sabia na época que esse pequeno gesto salvaria uma vida. Ele virou-se, confuso, envergonhado. Eu passei o cartão, paguei, acenei com a cabeça. Está tudo bem, acontece. Ele queria dizer algo, mas eu já havia pego meu café e saído. Honestamente, eu esqueci disso em poucos minutos. Apenas uma pequena aleatoriedade. Um gesto diário em um mundo onde a pressa supera a compaixão. Passou um ano. Eu voltei ao mesmo café. Agora, por hábito. Sentado à janela, digitando no notebook, tomando um café. E de repente, alguém parou ao meu lado. Com licença, posso me sentar? Uma voz suave me perguntou. Olhei para cima. Era um rapaz. Jovem, com uma xícara de café nas mãos. Você se lembra de mim? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Há um ano atrás, você pagou pelo meu pedido. O cartão não passou. Ele sorriu timidamente. E eu estava procurando por você todo esse tempo. Eu fiquei surpreso. Ele se sentou na minha frente, silenciou por alguns segundos, como se juntando coragem, e então me disse. Naquela manhã, eu estava indo para uma entrevista. Minha última tentativa. Eu estava sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Na noite anterior, escrevi uma carta para meus pais de despedida. Pensei que, se no dia seguinte não conseguisse a vaga, tudo estaria acabado. E então, aquela situação com o cartão. E quando você simplesmente pagou por mim sem julgamento, sem perguntas, eu de repente senti que nem tudo estava perdido. Ainda havia pessoas boas no mundo. Ele deu um gole no café e continuou. Eu fui à entrevista. Conseguiram me contratar. Aos poucos me recuperei. Encontrei um apartamento, comecei a viver novamente. E todo esse tempo eu queria te encontrar, para dizer obrigado. Porque naquela ocasião, você não apenas pagou por um café, você me devolveu a fé. Eu estava ali ouvindo e não sabia o que responder. Eu me sentia até constrangido. Para mim aquilo não foi nada, apenas algumas moedas. Mas para ele, era tudo. Estava em jogo sua própria vida. Ele sorriu, levantou-se e disse por fim, às vezes, só é preciso um pouco para que alguém desista da ideia de morrer. Obrigado por isso, por não me julgar e me ajudar. Ele saiu e eu fiquei sentado. O café esfriava à minha frente enquanto suas palavras ressoavam na minha cabeça. Eu pensava em quantas vezes passei por alguém sem perceber que apenas uma pequena ajuda era necessária. E quantos desses pequenos gestos podem se tornar uma chance de vida para alguém. Agora, se vejo alguém confuso, envergonhado, precisando, eu ajudo. Não porque quero ouvir um obrigado, mas porque um dia eu percebi, mesmo um único gesto gentil pode salvar uma vida. E se você estivesse no meu lugar, teria pago o café de um estranho? E você acredita que um gesto aparentemente insignificante pode mudar o destino de alguém? Desconheço a autoria e se alguém souber, por favor, avise para eu colocar os devidos créditos.
Lúcia Madi, psicóloga clínica, atendimento online sem fronteiras. Página Faça Psicoterapia, liberte-se. Eu fiz aí o texto do Silvio, falando, do portal, os portais e as energias da nossa vida, e num dado momento ele faz uma pergunta, deixa eu até pegar aqui o texto do Silvio, que ele diz assim: já percebeu que as palavras podem incentivar ao suicídio ou à vida? Uma pessoa num mato sem cachorro pode encontrar uma razão para viver apenas por uma palavra espontânea e sincera de conforto, enquanto outra pode tomar a atitude mais radical por causa de palavras de desprezo. E quando eu fiz o vídeo do Silvio, eu até comentei que eu ia fazer um vídeo que falava um pouquinho, algo similar. É este texto aqui. Então, assim, uma pessoa sem esperança, sem expectativas. É claro que quando a gente fala da questão do suicídio, ninguém aqui é incentivador, desse tipo de coisa. Porque é um sofrimento muito grande para quem vai e também para quem fica. Mas aqui uma pessoa sem esperança, sem perspectiva, que entra num café, pega um sanduíche, um café, vai passar o cartão não passa. Tenta de novo, não passa. Tenta de novo, não passa. E aí uma pessoa atrás dele, apenas para, sem segundas intenções, vamos dizer assim, paga o café para aquela pessoa. Para quem fez, como é relatado aqui, aquilo foi só um acontecimento do cotidiano, que poderia acontecer com qualquer pessoa, inclusive com ele que estava pagando. Mas para esse jovem que estava buscando, um sopro de esperança, ou nem vou dizer esperança, hoje em dia a gente sabe que essa palavra também não, digamos assim, não é a mais adequada. Então, para quem buscava um incentivo, um olhar, um suporte, encontrou no gesto de um desconhecido que lhe pagou um café e um sanduíche um vislumbre de que existem pessoas muito boas na Terra. E existe mesmo, aliás, eu diria que a maioria. Ele foi para a entrevista, se empregou, já tinha deixado tudo pronto, caso não conseguisse, passava pela cabeça dele a ideia do suicídio. E aquele gesto do rapaz de pagar o café dele, como ele disse, sem julgamentos, sem críticas, eu diria que o reconectou à fé. Como ele disse, você não me pagou só um café, você me devolveu a fé. E se existe uma força capaz de movimentar realmente qualquer montanha, é a fé. Não à toa, Jesus disse, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você disser àquela montanha, mova-se, ela moverá. E a fé é esse crer, seja em Deus, seja na vida, seja na gente, que nos leva a movimentar forças que às vezes a gente nem imagina que possui, mas que nos impulsiona a ir em busca daquilo que nós desejamos e merecemos. Quantas vezes, todos os dias, a gente pode oferecer um gesto? Pode ser um café, pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser uma palavra, pode ser uma ajuda financeira. Mas hoje eu percebo que eu diria que a grande maioria das pessoas busca um suporte realmente emocional, uma palavra, um ombro que seja. O suporte emocional tem sido uma necessidade de muitas pessoas, Talvez o rapaz não tivesse conseguido um emprego, mas o simples fato dele ter sido olhado por alguém que atendeu uma necessidade dele naquele momento e devolveu a ele a crença na bondade das pessoas, certamente mudou algo dentro dele, e isso também modificou o próprio padrão energético dele. Vocês percebem o que uma boa ação é capaz de gerar no campo energético da pessoa? Ela pode sair de um estado de... Como é que o pessoal fala, meu Deus? Esqueci a palavra.
esqueci a palavra, sabe quando a pessoa, eu vou dizer estagnação, não é bem isso, mas ela pode, apatia, ela pode sair de um estado de apatia para um estado de confiança numa fração de segundos. Existe uma frase, né, que diz, faça o bem sem olhar a quem. Porque para fazer o bem você não precisa saber quem é. O bem é algo, é uma potência, né, energética capaz também de movimentar forças inimagináveis. Realmente, tá aqui o texto, né? E eu já ouvi e li, na verdade, né, muitas histórias de pessoas que saíram das suas casas. Tem até tem uma história de um rapaz, eu já procurei esse texto, eu li já várias vezes, mas na hora que eu procuro para trazer para cá eu não encontro. De um rapaz que era um estudante numa universidade, acho que nos Estados Unidos, que um dia ele sai. Deixa eu dar uma pausa aqui e ver se eu encontro antes de falar. Não adianta, eu não consigo achar, né? Pela forma como eu pesquiso aqui, eu não consigo achar. Mas eu me lembro, sim, né, da história que diz o seguinte: era um estudante e um certo dia ele foi para a universidade e ele pegou todos os cadernos e livros que ele tinha dentro do armário dele e foi saindo da universidade. Nisso ele trombou com um outro rapaz. E, obviamente, foi caderno para tudo que é lado, e esse rapaz o ajudou a pegar o material que foi para o chão e começaram a conversar, e a partir dali uma amizade se fez. O tempo passou, tudo bonitinho. Na formatura do rapazinho que tinha pego, né, todos os cadernos e tudo mais, ele fez na hora, né, de falar, ele acho que ele era um dos que iam falar lá na frente, né, um dos oradores, vamos dizer assim. Ele contou publicamente que naquele dia que ele trombou com um amigo, ele já estava decidido a se suicidar. E que ele tinha ido na universidade buscar todos os pertences dele para levar para casa. E quando ele trombou com aquele rapaz, aquele jovem foi a única pessoa que conversou com ele durante todo o tempo que ele esteve ali. Era mais ou menos isso, né? E a partir daquela amizade, ele foi demovendo o desejo de se matar, e que ele dedicava aquela formatura, inclusive, a esse amigo. E o amigo não sabia, ele nunca tinha contado. Então, por isso que eu falo, muitas vezes é um suporte, é um sorriso, é um ouvir, é um permitir que o outro se expresse, que o outro seja ele mesmo. Isso é realmente algo capaz de salvar vidas. A gente definitivamente não sabe da dor do outro, não sabe do que se passa no universo do outro. E toda compaixão, toda boa energia que a gente puder emitir a alguém, que a gente o faça sem julgamentos, porque nós estamos aqui para isso, para dar apoio, suporte, para se permitir também ser apoiado e receber o suporte necessário, porque também não adianta a gente querer fazer pelos outros, dando aquilo que a gente não tem. Mas eu já vi gestos do tipo, isso eu acho que foi nos Estados Unidos também, tem um lugar lá que a pessoa entra e ela deixa um café pago para o próximo, né, que vem, e isso forma uma corrente. E parece que tem lugares que a pessoa entra e deixa uma refeição paga para quem não pode se alimentar. Tem diversas coisas. Tem um caso de uma moça, eu lembro que isso foi na época da fraudemia, que ela recebeu do irmão um livro, acho que falava de gratidão, não vou me lembrar aqui. E ela começou a exercitar, né, essas energias na vida dela. E um dia ela passando por um dos pedágios, acho que até aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que aliás, pedágio, pelo amor de Deus, né, minha gente? Minha Nossa Senhora do pedágio. Mas vamos lá. Ela
Passou no pedágio, ela falou, eu vou pagar o pedágio do carro que vier atrás de mim. Aí ela passou e encostou. Eu já contei isso em algum vídeo. A pessoa que veio atrás dela foi informada de que ela já tinha pago. O que ele fez? Ele encostou também e começou a conversar com ela, agradeceu e perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Ela falou, eu recebi um presente do meu irmão, assim, assim, assado. Conversou e falou, então eu resolvi fazer girar essa corrente de gentileza. A pessoa, o senhor que recebeu, né, o pagamento do pedágio dessa moça, resolveu fazer a mesma coisa. No próximo pedágio, ele pagou o dele e ele falou, a próxima pessoa que vier, eu já vou pagar. Fez a mesma coisa, pagou e encostou. Lá vem uma Kombi com um casal. A Kombi passou no pedágio, a moça explicou que já tinha sido pago e apontou onde estava o senhor. O rapaz da Kombi foi lá todo emocionado, porque ele praticamente já não tinha dinheiro. Ele estava vindo, eu não lembro se do Nordeste, mas de longe, em busca de emprego. Deixou os filhos e veio com a esposa, meio que às escuras e não sabia nem o que fazer. Resultado dessa correntinha de gentileza. Aquele senhor que tinha pago o pedágio trabalhava na construção civil. E naquele momento ele combinou de contratar aquele rapaz como pedreiro para uma das obras que ele estava fazendo. Então veja o que a boa intenção, por isso que eu falo de boas intenções, o céu está cheio, não é o inferno. Diabo, demônio, o capiroto não é chegado em boas intenções. Para quem acredita nessas coisas, né? Porque o demônio vive dentro da gente, o demônio não, o céu e o inferno vivem dentro da gente. Então veja que um gesto, um irmão que mandou um livro, legal, a irmã gostou, começou a movimentar, aquela coisa da gratidão, pagou o pedágio para uma pessoa, era um senhor que resolveu pagar para outro, que era uma pessoa que estava precisando e no final das contas, né, teve aí os destinos, né, se cruzaram, os planinhos de alma aí acontecendo, mas tudo em virtude de quê? Da energia amorosa. Vale ou não vale a pena trabalhar por isso? Pelo amor, pela bondade, pela beleza, pela gentileza, pela solidariedade. Vale. Sempre vai valer. E a gente, tenho certeza, todos nós vamos habitar um mundo onde de fato esses são os grandes pilares. Onde a gente vai poder acordar, sair, trabalhar, viver, sem precisar desconfiar de ninguém, sem ficar com medo quando alguém encosta do teu carro, né, do lado assim, ou você está andando na rua, né, e tem uma pessoa andando também que está indo para, né, muitas vezes trabalhar e você fica desconfiado, coisa horrível você andar desconfiado dos outros. É esse mundo que está sendo finalizado, para que um mundo onde realmente as virtudes crísticas sejam aí a grande base, né, minha gente? Então fica esse texto que eu li aí para vocês, né, mas essa reflexão sobre solidariedade que a gente é estimulado todos os dias a movimentar, tá bom? Se alguém souber a autoria desse texto, podem me passar também que eu trago aqui para, né, oh meu Deus do céu, atualizo as informações aqui na descrição e no título, tá bom, gente? Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo conteúdo, crianças. Um beijo, até lá!